Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Antes da gente entrar nessa notícia importante de hoje, eu quero fazer um convite rápido para você. Muita gente acompanha as notícias, mas acaba ficando perdida sobre como isso afeta a vida real, principalmente no trabalho. Pensando nisso, foi criado um grupo gratuito no WhatsApp chamado Apoio ao Trabalhador. Nesse grupo, você recebe conteúdos informativos, orientações gerais sobre direitos do trabalhador, negativação indevida do seu nome, consumidor, pensão alimentícia, entre outros informativos importantes. Se você quer se informar melhor e entender os seus direitos, o link está aqui na descrição. Agora sim, vamos à notícia. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizadas. Moraes surta no STF e age para barrar a delação do Vorcaro. Eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te contar agora, porque o que Alexandre de Moraes acabou de fazer é uma das coisas mais descaradas que eu já vi na política brasileira. No mesmo dia em que vazou que ele recebeu, quer dizer, que a esposa dele recebeu 80 milhões de reais do Banco Master e que os dois foram pegos numa mentira sobre os voos de jatinho, Moraes liberou para julgamento no plenário do Supremo uma ação do PT que pode destruir o Instituto da Delação Premiada no Brasil. Eu vou te mostrar agora por que isso não é coincidência, é desespero. Primeiro, bora entender aqui o que aconteceu olhando essas duas matérias, do G1 e essa matéria aqui da CNN. As duas revelaram que Moraes, como relator, enviou ao plenário do Supremo uma ação do PT que quer limitar drasticamente os acordos de delação premiada no Brasil. E o que o PT pede nessa ação, hein? Leia aqui comigo e olha, isso aqui é um resumo da ópera, vou ser muito objetivo aqui nos dois pontos. O primeiro ponto, gente, já está até previsto em lei. Fala o seguinte, que as declarações do colaborador premiado, mesmo quando corroboradas por outras delações recíprocas, não poderão ser o único fundamento para ensejar a decretação de prisões ou bloqueios de bens, por exemplo, ou a sentença condenatória. A gente sempre tomou esse cuidado desde a Lava Jato, então até aqui vai. Mas olha esse trecho aqui, ó, que vai ser considerado nulo todo acordo de delação celebrado com o réu em prisão cautelar manifestamente ilegal por falta de voluntariedade. Deltan, mas não tinha que ser assim? Ok, mas o problema é como que isso aqui vai ser usado. Basta entender um pouquinho de política e justiça no Brasil para somar 2 mais 2. Isso aqui vai derrubar praticamente todas as delações, investigações, processos e condenações por corrupção do Brasil inteiro. Porque o que eles vão fazer é, se a prisão ou a investigação chegar em quem eles querem proteger, aí é fácil. Aí eles vão dizer que a prisão do delator era manifestamente ilegal por qualquer razão. Gilmar Mendes é muito criativo nesse ponto. E aí vão anular a delação e anular tudo. Bora dar um passo para trás aqui para entender o que está em jogo. O PT entrou com essa ação aí em 2021, ainda na ressaca da Lava Jato, tentando enfraquecer o instrumento que mais combateu a corrupção no Brasil. A PGR se manifestou contra a ação em 2022, dizendo que nem deveria ser aceita pelo Supremo. E o que o Moraes fez? Sentou em cima da ação. Ficou com ela lá, parada, debaixo da sua relatoria, parada pelo menos desde julho do ano passado, sem mover uma palha. E agora, justamente agora, quando Daniel Vorcaro está montando a sua delação em blocos para entregar a políticos, empresários, figurões do mercado financeiro, entregar tudo ali, de mão beijada para André Mendonça, e eu já falei sobre esses blocos aqui da delação em outro vídeo, então clica no sininho para você não perder os conteúdos aqui. Aí justamente agora que a Polícia Federal exigiu que o Vorcaro inclua informações sobre ministros do Supremo, justamente agora que os investigadores dizem que a situação do Moraes é pior do que aquela do Toffoli, tem vídeo sobre isso aqui também no canal, justamente agora Moraes resolve desengavetar essa ação e mandar para julgamento. A CNN, ela conectou os pontos, gente. Não precisa ser nenhum gênio para conectar os pontos. Olha aí. A decisão do magistrado ocorre em meio às negociações do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, com investigadores para firmar um acordo de delação. Documentos da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado apontam que o escritório da mulher de Moraes, Viviane Barsi, recebeu 80 milhões de reais do Master entre 2024 e 2025. Se essa ação for julgada procedente, sabe o que acontece? A delação do Vorcaro vai ser anulada,
porque foi feita com o réu preso. Simplesmente por isso vou inventar qualquer razão criativa para dizer que a prisão do Vorcaro era ilegal e vão derrubar tudo. A questão não é se o réu está preso ou solto. A questão é sempre se ele tem liberdade para decidir delatar ou não. Além disso, as provas que ele entregar podem ser consideradas insuficientes para qualquer medida contra os delatados, ok? E quem que é um dos principais delatados nesse caso, gente? O problema é que um dos principais delatados nesse caso do Master, é o próprio Moraes e a sua família. E aí ele está levando isso ao julgamento sendo interessado em derrubar e limitar as delações premiadas no Brasil. Isso é usar o poder da caneta de ministro e relator para legislar em causa própria. Olha, pelo padrão do Moraes, ele mesmo está interferindo em investigações e merecia ser preso. É o réu escrevendo as regras do próprio julgamento. Antes de eu te contar como que a gente faz para impedir o Moraes de fazer isso, e antes de eu te contar o que isso tem a ver com o Bolsonaro, eu tenho um recado para você. Hoje, gente, tem curso de inteligência artificial por todo lado. Mas a maioria ensina lá o básico, como fazer um prompt no ChatGPT. Mas quem trabalha com direito, para quem trabalha com direito, isso não resolve. Por quê? Porque no jurídico você tem vários problemas específicos. A IA inventa jurisprudência, vaza dado sensível de cliente, erra a referência legal. E a Law Academy, que é patrocinadora aqui do canal, essa aqui, ela resolve exatamente isso. É um programa de 12 semanas ao vivo, focado exclusivamente em IA para o mercado jurídico. Com método, com protocolo de segurança, com casos reais, não é palestra gravada, é mentoria em grupo com turma limitada a 25 pessoas. Se você é do direito e quer implementar IA com segurança, acessa aí o site deles, QR Code na tela, link na descrição. E agora o que eu prometi para vocês. Quem diz quando essa ação vai ser julgada lá no Supremo é o Fachin, presidente do Supremo. Ele que controla a pauta. Nós precisamos que a imprensa e a sociedade civil coloquem pressão máxima para dizer: ministro Fachin, você tem o dever de não pautar esse julgamento enquanto o Vorcaro não finalizar a delação, enquanto essa investigação não for para frente, enquanto não existir, enquanto existir um conflito de interesses entre o próprio relator Moraes e a questão que está sendo julgada, a questão das delações. Não dá para ir a julgamento enquanto isso. Mas então o que isso tem a ver com o Bolsonaro? Olha, o caso contra Bolsonaro foi construído em cima de uma delação feita com um réu preso ilegalmente, Mauro Cid. Por que preso ilegalmente? Porque ele estava preso muito mais do que 35 dias, que era o limite legal, sem acusação criminal. Mas, vamos ser franco, você acha que eles vão permitir que isso beneficie Bolsonaro? É claro que não, gente. Vão usar seletivamente essa mudança que eles querem fazer, como eles já têm feito, com 2 pesos e 2 medidas. Vão dizer algo como: olha, não aplica para casos passados, só porque está em andamento. Olha só que acaso, está em andamento aqui a do Vorcaro, e vão detonar. Para fechar, gente, me conta aí se você acha que o Fachin deveria pautar esse julgamento agora. E me conta também se você tem alguma esperança de que feita essa mudança se aplicará ao caso Bolsonaro, estando essas mudanças feitas nas mãos dos próprios ministros que condenaram o Bolsonaro, que queriam derrotar o bolsonarismo, e esses próprios ministros aí investigados no caso Master. Me conta nos comentários, se inscreve no canal se você não se inscreveu, para você não perder nada, e clica no sininho para você receber notificação. Pode decidir não ver o vídeo, mas pelo menos você vai ser informado. E torne-se membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas e apoiar o nosso trabalho de forma bem intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Pegos na mentira. Alexandre de Moraes e Viviane Barsi são expostos de uma mentira gigantesca. Agora é oficial. Então, meu bom dia para vocês. E eu não quis nem esperar chegar em casa, tô gravando aqui do aeroporto. O G1 acabou de revelar uma informação bombástica que vai mudar tudo no caso Moraes. Documentos da Receita Federal que foram enviados para a CPI do crime organizado mostram que o Banco Master pagou mais de 80 milhões de reais ao escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes. Mas o mais grave não é nem o valor, que a gente já sabia, é o que esses documentos provam sobre os voos de jatinho. E isso não está em lugar nenhum, é análise nossa, que você vai ver com exclusividade aqui. E eu vou te mostrar agora por que o Moraes e a Viviane foram pegos numa contradição, numa mentira gravíssima. Leia aqui comigo o que foi que o G1 revelou, gente. Dá uma olhadinha nisto aqui, ó.
destaquei para vocês. Os dados da Receita Federal mostram que o banco declarou pagamentos que totalizaram 80,2 milhões de reais. Eles começaram em fevereiro de 2024 e, considerando o valor fixo mensal de 3,6 milhões, duraram por 22 meses até novembro de 2025. Gente, valor fixo mensal. Vou repetir. Valor fixo mensal de R$ 3.646.529,72. Guarda aí esse número, porque ele é a peça-chave que derruba a explicação do Moraes e da Viviane. Agora, lembra o que o escritório Barsi Moraes disse quando a Folha de São Paulo revelou os 8 voos em jatinhos das empresas do Vorcaro? Foi lá e ela disse, o escritório da Viviane disse, que os voos foram pagos compensando com os honorários advocatícios nos termos contratuais. Ou seja, o valor dos voos, que segundo um levantamento do Estadão era entre 100 mil e 120 mil reais cada, foram descontados dos honorários. Ou seja, vou repetir, segundo o escritório, o custo dos voos teria sido descontado dos honorários mensais. E quanto que custariam aí esses 8 voos aí em conjunto? Segundo o levantamento do Estadão detalhado, que foi feito com um analista de fretamento aéreo, pelo menos R$1 milhão custariam esses voos aí, esses 8 voos do casal Moraes. Mais de R$1 milhão em 8 viagens entre Brasília e São Paulo. E agora vem a conta que destrói a explicação do casal. Se os voos foram compensados nos honorários, então em pelo menos alguns meses o pagamento feito ao escritório deveria ter sido menor do que os 3,6 milhões de reais contratados, porque parte do valor teria sido abatida justamente para pagar os voos. Mas o que os documentos da Receita Federal mostram? Que todos os 22 pagamentos foram feitos no mesmo valor fixo de 3,6 milhões de reais. Ou seja, não teve abatimento nenhum. Zero. Nada. Os dados fiscais indicam que não teve compensação alguma. E o que isso significa, Deltan? Que a Viviane e o Moraes mentiram descaradamente. Que os fatos contradizem frontalmente a explicação oficial do escritório. Se os pagamentos foram integrais e não teve desconto, isso significa que os 8 voos de jatinho que custaram mais de R$1 milhão foram, na prática, de graça. Ou seja, Vorcaro bancou os voos para um ministro do Supremo e sua esposa sem receber um centavo de volta. E tem mais um detalhe que o Jun traz. Esses dados da Receita não estavam na primeira remessa de informações enviada ao Congresso Nacional. A comissão precisou ir lá e cobrar para receber esses registros. Ou seja, alguém tentou segurar, esconder, ocultar esses dados do parlamento. E procurado pela reportagem, o escritório Barsi Moraes disse que não confirma informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Você percebeu? Em vez de explicar a contradição entre os pagamentos integrais e a tal compensação dos voos, eles atacam a imprensa por publicar os dados. É a mesma estratégia de sempre. Quando os fatos são incômodos, ataque ao mensageiro. Patrimônio que triplicou, 80 milhões de reais em pagamentos, contrato de 129 milhões, 8 voos de graça em jatinhos de investigado. E quando a imprensa pergunta, silêncio ou então ataque. Os fatos estão aí e exigem investigação. Até quando a PGR vai manter seu silêncio sepulcral, hein? Você acha que esses fatos eles merecem ou não investigação? Conta aí pra mim nos comentários, se inscreve no canal, clica no sininho, curte o vídeo e venha virar membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas suas respostas e estar do nosso lado, apoiando o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço e até o próximo vídeo.